diz assim, Ezequiel 36:16, diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua, então contaminaram com os seus caminhos e com suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que contaminaram. Espalhei-os e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. Bem, entenda que o profeta Ezequiel, ele é o profeta da diáspora. O que é diáspora? Fora de casa, fora da sua terra. Ele é o profeta dos cativos. Deus aparece para ele e revela. E qual o motivo? Por que eles foram levados cativos? Qual o motivo? Por que eles tiveram que abandonar a terra? Por quê? Primeiro, eles contaminaram a terra. Contaminaram a terra. Com quê? Com os seus caminhos. Que caminhos? São escolhas que a gente faz. Toda escolha que você faz, ele te leva a algum destino. Então, contaminaram a terra com as suas escolhas. Nunca escolhiam pela vontade de Deus. Estavam sempre escolhendo pela sua própria vontade. O seu querer. Nunca a vontade de Deus prevalecia. Eles estavam sempre colocando a vontade de Deus de lado, e aí eles faziam o seu próprio querer. Aí falam, contaminaram a terra com sangue. O que é isso? Injustiças, muita mentira. Você vê, derramar sangue não é só matar alguém fisicamente, mas quando você comete uma injustiça, você também está matando alguém. Então, muitas injustiças, perseguições que não tinham nada a ver, julgamentos que eram mal feitos, e Deus só vendo. Ele falou: fizeram isso perante o meu rosto, e foram ainda mais longe. Como? Os seus ídolos, começaram a cultuar a ídolos. O que é isso? O que é ídolo? Presta atenção, naquela época, era uma imagem de escultura, que eles consideravam deuses. Eles oravam a imagem de escultura, confiavam a homoletos. Bem, essas coisas nos dias de hoje, será que não existe? Você vê de todas essas coisas que Deus se queixa ali, será que não existe nos dias de hoje? Injustiças, escolha de maus caminhos, será que não existe? Bispo, graças a Deus, eu não me envolvo com ídolos. Naquela época eram estátuas, hoje mudaram apenas de nome. Hoje esse ídolo chama-se Joaquim, hoje esse ídolo chama-se Maria, hoje esse ídolo chama-se João, Pedro. Eu estou falando do senhor José, que está hoje vivo, do senhor Pedro, que está hoje vivo. Eu estou falando de pessoas vivas. Amém, pessoal? Estou falando do Antônio, hein? Eu estou falando, do Alfredo. Eu estou falando do outro Deus chamado dinheiro, chamado conta bancária, chamado empresa. Eu estou falando do outro Deus chamado carreira, a carreira profissional. Eu estou falando do outro Deus chamado plano de saúde. O que é um Deus? É tudo aquilo que nós transferimos a nossa confiança. Quando nós deixamos de confiar em Deus para confiar em qualquer outra coisa que não seja Deus, aquilo passa a ser um Deus. Tudo aquilo que passa a ser o nosso tesouro, passa a ser um Deus. Presta atenção, tudo aquilo que nós transferimos a confiança, ou aquilo que passa a ser o nosso tesouro. Por exemplo, um filho. A gente não vai confiar numa criança, sim ou não? Você vai confiar numa criança? Não, antes pelo contrário, você dá vida por ela. Você não vai confiar numa criança, mas quando você considera tanto essa criança acima de Deus, ela passa a ser um quê, gente? Passa a ser um Deus para você. Passa a ser um Deus para você. Vamos aprender com isso aqui.
Israel perdeu a sua terra, ou seja, Israel perdeu o seu direito. Quando nós andamos nos maus caminhos, nós acabamos perdendo o nosso direito. Prometeu, como é que nós vamos ter direito à promessa? Está entendendo? Aquela terra era a terra prometida dos filhos de Israel, que era errado. Então, já que fizeram o que é errado, essa terra não é para vocês. Eu prometi para aqueles que me temem, eu prometi para aqueles que me consideram, entende? Eu prometi para aqueles que, puxa, honram o meu nome. Então tirou eles, espalhou eles pela terra. Houve guerras, por causa dessas guerras, os filhos de Israel acabaram perdendo a terra. Foi no exílio, o profeta apareceu no exílio para falar com ele. Foi o profeta do exílio, eles estavam exilados. Diz assim, ó: foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos. Eu os julguei. E chegando aos gentios, profanaram meu santo nome. Dizia deles: estes são o povo da sua terra, mas eu os poupei por amor do santo nome. Casa entre os gentios, que foram, as pessoas olhavam para eles, devido à história deles, olhavam para eles, esse é o povo do Senhor, olhavam para eles, porque ainda carregavam os costumes, apesar dos eles tinham nome. Qual era o nome? Somos filhos de Israel, somos filhos de Israel, se é os feitos do Deus de Israel. Só que eles, mesmo estando fora da sua terra, ao invés deles honrarem o nome que tinham, do Deus que tinham, antes pelo contrário, eles envergonharam o nome de Deus, eles profanaram o nome de Deus entre os gentios, envergonharam o nome de Deus entre os gentios. Ele disse, Deus fala que vocês profanaram o meu santo nome, envergonharam o meu santo nome. Pessoal, Deus tem zelo pelo nome dele, ele zela o nome dele. Ele olha para pessoas que se preocupam em zelar o nome dele. Não, eu vou fazer isso para a glória do nome do meu Deus. Não, eu não vou fazer isso para não envergonhar o meu Deus. Você está entendendo? Para não envergonhar o meu Deus. Você vê o próprio ser humano em si. Tem muita gente que é bem comportado para não poder sujar o nome do pai. Não, puxa, eu quero honrar o meu pai. A gente que tem assim um certo título, coitado dos nossos filhos, para poder honrar o nome do pai, eles procuram andar direito, porque qualquer coisa que fizer, nem parece que é o filho do fulano, nem parece que é o filho do cicrano. Pessoal, se nós, seres humanos, nós gostaríamos tanto que os nossos filhos nos honrassem o nosso nome, imagine o nosso Deus. Pessoal, nós como seres humanos, nós queremos tanto que os nossos filhos honrem o nosso nome. É um orgulho falar, olha o filho do fulano, poxa, como eu gostaria que o meu filho fosse igual ao filho do fulano. É ou não é? Não é orgulho para você que é pai? É um orgulho para você que é pai, é um orgulho para um pai ver, puxa, o seu filho bem encaminhado, o seu filho crescendo, é um orgulho para um pai, todo pai sabe disso. Deus é a mesma coisa. Você vê, eles profanaram até no exílio, era para eles colocarem a mão na cabeça, para eles falar, peraí, a gente tem que se converter, olha o que aconteceu. Eles não aprenderam, foram para o exílio, lá no exílio continuaram profanando o nome do Senhor, continuaram pisando no nome do Senhor. Você sabe o que é isso? Jesus ensina na oração do Pai Nosso o quê? Olha, a primeira coisa que ele ensina é o quê? Pai Nosso que estás no céu, hein? Qual é o primeiro pedido? Santificado seja o teu nome. É para santificar o nome de Deus. Como é que a gente santifica o nome de Deus? Com a boca? Com palavra? Não, é com comportamento, é com testemunho.
vós sereis minhas testemunhas. É para que todo aquele que olhar para você veja o Pai. Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou: Filipe, estou há tanto tempo convosco que não me conheces? Aí Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem vê o Filho, vê quem? Vê o Pai. Será que isso é válido para você? Quem olha para você, vê Jesus? Quem olha para você, vê o Pai? Porque é exatamente isso que Ele está querendo, é exatamente isso que Ele está esperando da gente, que a gente honre Ele. Puxa, mas bispo, eu estou passando por tantos problemas. Será que você passou pelos problemas que José, está passando pelos problemas que José passou? José foi vendido, escravo, foi arrastado, deixou de ser uma pessoa para ser uma mercadoria, foi arrastado. Oh, vocês sabem da história, você sabe o tratamento que os escravos tinham. Mas mesmo ele sendo escravo, ele honrou o nome de Deus. Na situação que ele estava, ele tinha todos os motivos para culpar Deus, tinha todos os motivos para se revoltar contra Deus, mas não, ele honrou esse Deus. Gente, os outros escravos viram Deus em José. O seu patrão, a pessoa que comprou ele, Potifar, ele viu Deus em José. Ele viu que José era diferente, e ele viu que era Deus. Ele tinha algo que os outros não tinham. Olha ele honrando, olha ele dando testemunho do Deus Todo-Poderoso. Foi injustiçado, quase foi morto, como Deus está sempre, para aqueles que o agrada, Deus está sempre protegendo. Foi para onde, gente? Na prisão. Pode ler a história dele. Lá na prisão, gente, injustiçado, preso, mas um motivo para ele se revoltar contra Deus. Ele se revoltou? Não, ele continuou honrando a Deus. Lá, ele era diferente, foi diferente. Os outros presos viram Deus nele. O carcereiro reconheceu tanto o Deus na vida dele, que o carcereiro pegou toda a prisão, colocou na mão dele e falou assim: você vai administrar melhor do que eu, porque você tem um espírito diferente de todos nós. Olha ele dando testemunho. Quando ele foi para revelar o sonho, Faraó falou: é você que vai revelar, é você que vai falar o meu sonho, o significado do meu sonho. Ele disse: eu não, mas Deus. Amém? Eu não. Ele disse: não sou eu não, eu não sou nada não, mas o nosso Deus. Ele disse: o nosso Deus, o meu Deus, Ele vai revelar. Mais uma vez, olha ele honrando Deus, olha ele glorificando o nome de Deus, colocando o nome de Deus acima dos deuses do Egito. Ele não envergonhou, ele foi diferente. Ele mostrou um Deus diferente dos deuses do Egito. Ele mostrou um comportamento diferente. Ele mostrou um caráter diferente. É por isso que os resultados que ele tinha eram indiscutíveis, porque era de um Deus diferente. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história. Quem é você? Você é filho de Deus. Ora, se você é filho de Deus, você tem honrado o seu Deus, você tem honrado o santo nome do seu Deus, ou você tem colocado o nome de Deus na lama por causa das suas mentiras? Você está sujando o nome de Deus por causa das palavras que saem da sua boca. Você fala palavrão diante dos seus filhos, diante de colegas. Você tem jogado o nome de Deus na lama por causa do seu comportamento. Você sabia que até na nossa maneira de vestir, nós podemos honrar Deus, como também podemos envergonhar a Deus? A nossa maneira de vestir pode honrá-lo, mas também como pode envergonhá-lo.
Quantos pais ficam envergonhados por causa da maneira como o filho está vestido? Você pensa que Deus também não fica envergonhado? É a hora que a gente envergonha o nome de Deus. Puxa, bispo, o senhor está querendo impor a nossa maneira de vestir? De jeito nenhum. Isso é pessoal. Você nunca vai ver na Igreja Universal alguém falar assim, ó, não entra assim, ó, você está mal vestido, alguém te julgar por causa da sua maneira de vestir. Você nunca vai ver isso. A obra é do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que vai te convencer. É apenas um exemplo que eu dei, até porque essa coisa de roupa é uma questão cultural. Mas dentro da sua cultura. Amém, pessoal? Deus nos julga dentro da nossa cultura. Dentro da sua cultura, mal vestido, escandaliza, então você está sujando o nome de quem, gente? De Deus. Mas se escandaliza, é problema. Porque você está fazendo aquilo mal intencionado. Está querendo chamar a atenção. Todo mundo vai ter que olhar para mim. Peraí, quando você se veste para quem? Se não tiver maldade, não tem problema nenhum. Mas se tiver maldade, se tiver uma intenção, aí onde está o problema. Pessoal, saiba lidar com a sua consciência. Puxa, como eu gostaria que você mergulhasse no seu interior. Mergulhasse no mais profundo do seu coração. E começasse a se consertar, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Não pare Deus. Amém, pessoal? Não pare Deus. Não limite Deus. Não impeça Deus de fazer a obra na sua vida. Não impeça Ele. Esse povo impediu Deus. Esse povo parou Deus. Tanto é que Deus foi obrigado a expulsá-los, a tirá-los, a espalhá-los. Eles saíram daí, foram peregrinos, tiveram que sair, Deus teve que espalhar, Deus teve que tirá-los. Puxa, mas a terra era deles, a promessa era para eles. Quantas promessas Deus tem para você? Entende? Quantas promessas Deus tem para você? Quem impede de possuir essas terras? Aliás, essas promessas, só você. Só você. Como bispo, quando profana o nome do Senhor. Quando envergonha o nome do Senhor. Sabe? O seu filho quando fala para você, poxa mãe, você fala assim, nem parece que você é da igreja. Porque quando você abre a boca, você fala palavrão. Você fala palavrão. O seu marido que você quer tanto que se converta, fala assim, peraí, mas você vai fazer o que lá na igreja? Teve um homem que chegou a falar comigo, falou assim, bispo, onde é que a minha mulher tem colocado isso que o senhor tem pregado? Porque eu vim aqui hoje, pela primeira vez, o que o senhor falou mexeu comigo, e ela ouve isso todos os dias e não muda. Onde é que ela tem colocado? Onde é que ela tem frequentado? Será que ela tem vindo aqui mesmo? Ele disse, se o meu colega não fosse dessa igreja, eu duvidaria que ele tivesse vindo para cá, talvez estivesse indo para outro lugar. Mas infelizmente ele estava indo para a igreja universal. E no entanto o comportamento dela não batia, não estava dando testemunho. Ei, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Nós temos a responsabilidade, presta atenção, não é só você usufruir das bênçãos de Deus, nós temos a responsabilidade de levar o nome dele para os gentios. Ele fala aqui, para os gentios. Vocês profanaram o meu nome para os gentios. Então nós temos a responsabilidade de levar o nome dele para os gentios. Puxa, bispo, eu tenho feito tudo errado. Eu estou fazendo tudo errado. Eu reconheço que eu estou envergonhando o nome de Deus. Eu quero mudar, o que eu tenho que fazer? O próprio Deus dá a solução aqui, né? Olha que bacana. O próprio Deus dá a solução aqui, né? A partir do versículo 22, diz assim, dize portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus,
não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes. Eu santificarei o meu nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu vos tomarei dentre os gentios, olha o que ele está falando, eu vos tomarei dentre os gentios, vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vocês. Então, primeira coisa, é o que, gente? A aspersão de água é o que? É o batismo. Ele promete te limpar, ele promete te purificar, através do que? Do batismo. Mas, bispo, para a pessoa ser batizada, o que tem que haver? Então, ele está te repreendendo. Primeiro a gente vê a repreensão. Se está tendo uma repreensão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar e me arrepender. Deus está te repreendendo, você endureça o seu coração, o que ele vai fazer por você? Lembra o que eu disse? Ele não faz separação de ninguém, ele quer que todos sejam salvos, ele ama todos, por isso ele repreende. Tem hora que ele dá uma dura na gente, ele sacode a gente, ele mostra a nossa realidade para a gente. Não se ofenda quando Deus falar com você, não fique triste quando Deus falar com você, é para você acordar, é para você falar assim: meu Deus, puxa, eu tenho que mudar, é para você se arrepender e se consertar. Então, para aquele que se arrepende, ele disse: eu vou aspergir água pura. Então tem solução. Ele repreende, você vê, são palavras duras, ele repreende, ele vem com tudo para cima do povo, mas ele, no final ele mostra um caminho. Ele disse: olha, eu aspergirei água pura, por amor do meu santo nome, pelo zelo do nome que eu tenho, eu ainda tenho um caminho para vocês. Vocês ainda podem me glorificar, vocês ainda podem me honrar diante dos gentios. Todos os gentios vão saber que eu sou o Senhor, através do que eu quero fazer, através do que eu vou fazer na vossa vida. Agora, só vocês aceitarem o quê? A minha repreensão. É só vocês reconhecerem o vosso erro e se arrependerem de verdade. Amém? Aí então ele fala: aspergirei, primeiro o arrependimento, depois tem que haver o quê? O batismo nas águas. E ele continua, né? Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Depois de purificação, o que ele fala? E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ora, para quem é o coração novo? É para aquele que reconhece o seu coração não dá e pede um novo coração. Pessoal, é por isso que eu falei, é uma questão de análise profunda. Olhe dentro de você, o testemunho que a gente acabou de ver. O coração dele dava sinais que alguma coisa, a consciência dele dava sinais de que alguma coisa estava errada no seu coração, mas ele não quis dar ouvido à sua consciência. Se fosse uma pessoa sincera, ele ia dar ouvidos à sua consciência e ia falar assim: Senhor, eu não quero ser isso que eu sou, eu quero mudar, eu não quero ser essa pessoa que eu sou, eu quero mudar, me ajuda. Ele fala aqui que ele pode tirar o coração e te dar um novo coração, esse coração velho que te faz pecar, esse coração velho contaminado pela idolatria, pelos ídolos, esse coração velho contaminado pelos desejos, pela mentira, pela falsidade. Bispo, eu não consigo buscar a Deus com esse coração velho. Então, peça a Ele para Ele trocar. Meu Deus, eu estou sempre indo para os maus caminhos, eu estou sempre desejando aquilo que não é legal, eu estou querendo aquilo que é proibido,
eu estou desejando aquilo que o Senhor proíbe. Puxa, eu não quero ter o meu querer está me levando, então esse coração ele está mais para lá do que para aquilo que eu quero. O que eu quero é a tua vontade, eu quero um coração segundo o seu coração. Ora, é promessa dele te dar um novo coração. Ele ainda não desistiu de você, amém, pessoal? Ele não desistiu de você, Ele se importa com você, Ele quer você, Ele quer ajudar você, Ele quer te dar um novo coração. E depois de te dar um novo coração, sabe o que Ele promete aqui? Diz assim: tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós, o quê? Por que Ele quer te dar um novo coração? Porque Ele quer colocar dentro de você o Espírito dEle. Oh, aleluia, amém. Ele quer colocar dentro de você o Espírito dEle, para quê? Para que você faça a diferença, para que todo mundo que olhar para você, veja que você é filho dEle, amém. Olhe para mim, preste atenção, então veja, qual é o primeiro passo? Ouvir a repreensão dEle, ouvir a repreensão dEle e se arrepender, reconhecer que você está errado. Não se revolte não, amém, pessoal? Não se revolte não, mas reconheça que você está errado. Não faça como Caim. Caim se revoltou. Deus falou: Caim, está errado, Caim. Em vez dele fazer o que é certo, ele se revoltou. Caim, está errado, faça o que é certo. Não, Caim não quis fazer o que era certo, continuou no mau caminho. Quando a pessoa insiste no mau caminho, o que se pode fazer por ela? Para, bispo, como Deus pode me ajudar? É você parando. Bispo, o meu coração está me pedindo para mentir, mas eu não vou mais mentir, eu vou parar aqui, eu não vou mais mentir. Deus, o meu coração está me pedindo para mentir, eu não quero mais esse coração, troca esse coração, tira esse coração. Deus, o meu coração está tendo desejo por uma outra pessoa que não seja meu marido, que não seja minha esposa. Deus, eu não quero mais ter esse desejo está dentro de mim, é parando, eu não quero mais isso, para. Deus, o meu coração tem um vício, ele está me pedindo para ver a pornografia, o meu coração está me pedindo para isso, para aquilo, mas eu não quero mais, para cocaína, para as drogas, para a bebida, mas eu não quero mais. Meu coração está me pedindo, mas eu não quero mais. O primeiro passo é esse, é você parar. Não é só você falar para Deus: eu não quero, me dá um novo coração. Não, é você parar, está doendo, meu coração está me pedindo, mas eu não quero, eu não vou mais satisfazer Ele. Senhor, venha sobre mim a sua vontade, e não a minha. Você sufoca a sua vontade, você diz não para você mesmo, você resiste você mesmo, e vai a Deus pedir um novo coração. É ali, arrependimento. Aí, sabe o que ele faz? Ele disse: aspergirei água pura. Aí ele purifica você daquilo, e ele tira esse coração velho, ele coloca um novo coração. Gente, quando isso acontece, sabe o que as pessoas falam? Fulana, é você mesmo? Quem te viu, quem te vê hoje, hein? Porque outra tem um novo coração. Quem olha para você fala: fulano. E o segundo passo, sabe o que? Ele coloca dentro de você o Espírito de Deus. Aí quando ele coloca o Espírito de Deus em você, as pessoas olham para você, eles veem Jesus. Verdadeiramente é seu filho de Deus. Aí o céu pode falar, olha, ele pode falar: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Quando o Espírito de Deus desce sobre você, todo mundo reconhece você, o céu reconhece você. As pessoas, não tem como um filho de Deus passar desapercebido, todo mundo vê, todo mundo reconhece. A gente está sempre ouvindo testemunhos, pessoas falando: puxa, eu olhei para minha esposa, eu vi ela diferente, ela não era mais a mesma pessoa.
A gente ouviu filhos falando, puxa, minha mãe, ela mudou. Não era mais aquela pessoa que ficava, não, ela mudou, era outra. Entende? Filho de Deus, a ação do Filho de Deus. O filho honrando o pai, com caráter, com comportamento, com a sua maneira de fazer, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de olhar, com a sua maneira de se preocupar com o próximo. Ela manifesta o caráter de Deus. O mundo pode dizer, cadê Deus? Está aí. Vão apontar para você, vai falar, ó, quer ver Deus? Olha para a vida dela. Deus existe? Olha para a vida da fulana. Olha para a vida da fulana. Isso é Deus, isso é obra de Deus. Está procurando Deus. Olha para a minha vida. Você vai poder falar, olha para a minha vida. Vocês me conheceram. Vocês sabiam quem eu era. Olhem para a minha vida. A minha vida não diz nada para vocês. Eles vão olhar e vão ver, de fato, a sua vida fala, a sua vida prega, a sua vida mostra a Deus. Às vezes, não precisa nem você abrir a boca. A sua vida tem uma história. A sua vida prova a existência de um Deus todo-poderoso, e um Deus verdadeiro, um Deus que pode tudo. Amém.